A paz do Senhor, irmãos. Oh, que bênção. Estamos aqui hoje, graças a Deus, nesse dia que se chama hoje, né? Aleluia. Estudando aqui, irmãos, a Juízes, livro de Juízes, livro histórico, né? Capítulo de número 2. Os irmãos vão ver aí que são 23 versículos, né? Essas histórias que várias personagens, né? Na palavra de Deus viveram, passaram, tanto, irmãos, alguns tendo vitória, como alguns tendo até fracassos, que nós temos que aprender e pedir de Deus, irmãos, a sua graça, a sua misericórdia, para que nós possamos, nesses exemplos aqui, que estão registrados na palavra, aprendermos e não fazermos igual, principalmente aquilo que é mal, mas o que é bom, irmãos, o que edifica. A Bíblia fala assim que tem que trazer à memória aquilo que dá esperança, e isso temos que praticar assim, amém? Versículo 1 fala assim, ó, e tem um título aqui que fala assim, ó, o anjo repreende Israel. E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim. Boquim, irmãos, era a tradução desse local, significava assim, ó, lugar de choro. Então, irmãos, é tremendo. Os irmãos vão ver a palavra de Deus, que muitos locais que eram dados nomes, era de ocasiões que aconteciam, irmãos, que as pessoas viviam ali, e é colocado aquele nome para que ficasse aquela lembrança para as pessoas não esquecerem mais. Boquim era um lugar de choro. Oh, meu Deus. E está escrito assim a palavra, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse dia, irmãos, é que o anjo do Senhor, os anjos de Deus, irmãos, eles nunca vão vir até você ou a mim numa aparição, numa visão, se assim Deus o quiser. Aqui no Velho Testamento isso acontecia muito. Os irmãos vão ver que nesse livro de Juízes, por várias vezes, a várias pessoas diferentes, o anjo do Senhor apareceu, irmãos. E o anjo nunca vai trazer uma mensagem diferente daquilo que Deus já tem falado. Isso é sério, irmãos. Lá no Novo Testamento, Paulo, ele fala assim, ó: se vir um anjo, um outro anjo, e trazer um outro evangelho que já está esse falado, seja anátema. Então, irmãos, um anjo de Deus, grave isso na sua vida e na sua mente, irmãos. Ele nunca vai trazer uma outra mensagem. Tem umas pessoas hoje em dia aí, irmãos, falando umas asneiras por não conhecer a Bíblia Sagrada, dizendo assim, que está com uma mensagem diferente, renovada, atualizada do Evangelho. Pessoas que chegam ao cúmulo do absurdo de dizer que a Bíblia está ultrapassada. Irmãos, essa pessoa tem que se converter, irmãos. Essa pessoa nunca conheceu Jesus. Essa pessoa nunca teve um encontro com Deus, irmãos. Até os anjos, que são criaturas criadas para servir aqueles que vão de herdar a salvação, assim diz a palavra, nunca vão trazer uma outra mensagem, não só aquela que Deus já tem falado para você e para mim. Aleluia. Versículo de número aqui, o 2. E quanto a vós, não fareis acordo com moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso, irmãos? Lá atrás, já com Moisés, com Josué, Deus já usava os servos dele, pelo Espírito Santo, para dizer, para eles não ter aliança, acordo. O povo aqui, o povo de Israel, irmãos, os homens eram ingratos, os homens queriam casar com as mulheres cananeias, com as mulheres de outros povos, que tinham a religião pagã, que faziam coisas horrendas, abomináveis aos olhos de Deus. Se tinham mulheres, irmãos, no meio das tribos, muitas mulheres que eram mulheres judias ali. Irmãos, pessoas nos dias de hoje sabem que a palavra ensina, irmãos, que não podem buscar ninguém lá fora, tanto isso é para homem como para mulher, e fala com aquela desculpinha esfarrapada: não, Deus vai dar-me graça, eu vou ganhar aquela pessoa para Cristo. A Bíblia já fala assim, porque é para a gente não ter comunhão com Belial, não ter associação, não ter unidade. Você tem que casar, irmã com um homem de Deus, e irmão com a mulher de Deus. Espera no Senhor, ore, Deus vai te preparar. Não seja afoito. O povo de Israel aqui, irmãos, muitas vezes pecou, errou, falhou,
esteve pagando um preço que não era para pagar por causa da sua desobediência, porque eram ensinados, irmãos, porque se você entrar na Bíblia Sagrada, Deuteronômio 4, Deuteronômio capítulo 6, os filhos tinham que ser ensinados pelo pai a lei do Senhor. Isso era uma ordenança e o povo judeu levava isso a sério, irmãos. Então, não eram ignorantes, não eram coitadinhos. Versículo 3. Assim também eu disse, não vos expulsei de diante de vós, antes estarão com espinhos nas vossas costas, e os seus deuses vos serão por tropeço. O anjo de Deus falando aquilo que Moisés já tinha falado, que Josué tinha falado, irmãos, que eles não poderiam adorar Deus. Pessoas hoje, irmãos, pensam que idolatria é só uma imagem de escultura, não. Pessoas idolatram carro, mulher, esposo, filho, filha, sogra, sogro, pessoas. Não pode, irmãos. Adoração é só a Deus, irmãos. A Bíblia fala que ele não troca a glória dele com ninguém, nem muito menos as imagens de escultura. Irmãos, cuidado, irmãos. Cuide da sua vida espiritual. Cuide do bem maior que Deus te deu, que é a salvação da sua alma. Não entre pelo caminho da idolatria, irmãos. Idolatria não é só a imagem de escultura. São muitas coisas que nós colocamos na frente de Deus, irmãos. Se isso está te colocando você de adorar, de servir, de congregar, de cultuar, de bem dizer, de fazer a vontade do Senhor, isso é idolatria, irmãos. Não faça isso. A Bíblia Sagrada, esse estudo está falando com a gente. O versículo agora aqui de número 4 fala assim: sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, todos os filhos de Israel, e o povo levantou e chorou. Era um choro falso, irmãos. Era remorso. A história que nós vamos ler vai dizer isso para nós, irmãos. Não era arrependimento. Remorso, a pessoa volta a fazer o que é errado. Arrependimento não faz mais, irmão. Versículo 5. Pois isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali o Senhor, lugar de choro. Foi um choro falso? Foi. Poderia ser que no meio tinha alguns que choraram sinceros? Sim. Mas a maioria era tudo falso, irmãos. Mas diz a Bíblia que eles sacrificaram ao Senhor. Versículo de número 6. E havendo Josué despedido o povo, foram os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuir a terra. Aqui, irmãos, o escritor do livro aos Juízes está citando uma passagem na Bíblia, principalmente o final ali do livro de Josué, aleluia, que quando Josué ainda estava vivo e ensinando o povo, o anjo fala algo que aconteceu lá com Josué, irmãos. Trazer à memória aquilo que dá esperança. Versículo 7, a qual tem um título que fala assim: a infidelidade depois da morte de Josué. Olha a atitude do povo, irmãos. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram. Depois Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizeram em Israel. Irmãos, enquanto Josué, enquanto o mentor, enquanto o pastor estava vivo, estava ali falando, ensinando, trazendo, repreendendo, corrigindo, irmãos, o povo estava ali, obedecendo. Mas o coração, na verdade, estava só no momento, irmãos. Não, o coração seu tem que estar nas coisas espirituais, que é eterna, que é para toda a eternidade. Irmãos, se hoje você está numa situação difícil, numa luta, numa prova, numa angústia, numa adversidade, e isso está querendo minar a sua fé, o que Deus tem preparado para você, irmãos, é muito maior. Coríntios 2,9 fala isso. Não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não tem que estar vivendo só um momento, mas você tem que estar pensando, irmãos, para a eternidade, para a salvação da sua alma, para o reino que Jesus tem preparado para você, lá João 14, 2. Vou preparar-vos lugar. E isso que você tem que colocar na sua mente, irmão e irmã, aleluia. Versículo aqui 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. 9. Eles sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. 10. E foi também congregada toda aquela geração, seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, não tampouco a obra que ele fizera em Israel. Olha, irmãos, os filhos daquele povo, irmãos, que aprenderam com os pais, viram falar, viram ser contado, explicado, ensinado, irmãos, do que Deus fez, não quiseram envolvimento com o Senhor, não quiseram ter envolvimento com Deus de Josué, com Deus de Moisés, com Deus de Abraão, com Deus de Isaac. Irmãos, isso aqui a Bíblia nos fala. Pessoas hoje, irmãos,
sabem que Deus sabem que Deus faz, sabem que Deus é poderoso, mas não querem envolvimento com a sua obra. Envolvimento com o Senhor, irmãos. Não é diferente aqui dos juízes, não. O versículo agora é o número 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Foram para o que era errado, irmãos. Muitas pessoas hoje não querem compromisso com Deus porque sabem que tem que ter uma vida de renúncia, de abnegação das coisas erradas, de servir ao Senhor, de se doar ao Senhor, de se entregar ao Senhor, e querem fazer o que é errado, o caminho largo, que conduz à perdição, porque o caminho estreito, diz a palavra, que são poucos que vão entrar por ele, irmãos. Versículo aqui é o de número, aleluia, 12. Deixaram ao Senhor Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, serviram a outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram, provocando a ira do Senhor. Irmãos, provocaram a ira do Senhor. Provocaram não a bênção, mas a maldição. Irmãos, pessoas hoje estão debaixo de uma maldição, dizem que servem ao Senhor, mas não estão. Estão servindo, irmãos, ao diabo. Não pode servir a Deus e às riquezas. Não pode servir a Deus e ao diabo. Estão servindo ao inimigo, fazendo a vontade do inimigo. A Bíblia fala assim que aquele que é mentiroso é filho do diabo. A Bíblia fala que aquele que pratica o mal é filho do diabo. Jesus chamou aqueles religiosos da época como eles fossem filhos do diabo, porque faziam o que era mal. Mentiu igual o diabo que mentia desde o princípio. João 8,44. Irmãos, cuidado, irmãos. Ou servimos a Deus ou servimos ao mundo. Ou fazemos a vontade de Deus ou a vontade do mundo. Isso é muito sério. Versículo aqui é o 13. Porque deixaram ao Senhor e serviram a Baal e Astarote, deuses daquela época, que faziam coisas horrendas, sacrificavam pessoas, matavam pessoas, irmãos, coisas terríveis. Eles foram servir sabendo que era errado, irmãos. Versículo 14. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores para os despojarem, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais existir diante dos seus inimigos. Irmãos, pessoas que pegavam aquilo que eles plantavam, usufruíam dos bens que eles tinham. Eram essas pessoas, irmãos. Eles não puderam mais vencer as batalhas, ganhar mais. Por quê? Porque estavam fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. Eles se afastaram do Senhor. Deus não quer se afastar de ninguém, irmãos. Deus quer estar presente na sua vida, no seu dia a dia, em cada área da sua vida, no seu casamento, você que é solteiro, na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua escola. Deus é o nosso amigo pessoal, o nosso Senhor. Ele quer estar com você todos os momentos, mas pessoas afastam-se de Deus, fazem o que é mal, fazem o que desagrada a Deus, irmãos, e depois querem ter a bênção de Deus. Não tem, irmãos. Ou você é de Deus ou não é, irmãos. Ou você obedece ou você desobedece. Ou você é filho da obediência ou da desobediência. Ou você é ovelha ou você é bode. Não tem meio termo com Deus, irmãos. Versículo aqui, de número 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado, como lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. Falamos isso no capítulo 1, irmãos, que já está gravado aí no nosso canal, né, para a glória de Deus, curiosidades bíblicas de ver Marcelo, quando Moisés, lá em Deuteronômio 28, mais principalmente dos capítulos, do versículos 33 em diante, ou alguns versículos antes, que se eles desobedecessem ao Senhor, eles iam ficar na mão dos inimigos, escravos dos inimigos. Os inimigos iam fazer tudo o que quisesse com eles e eles não iam prevalecer. Então, irmãos, isso era um cumprimento de uma mensagem, de uma revelação da parte de Deus, da palavra, que se eles fizessem, eles iam fazer. Irmãos, isso eles foram ensinados. Isso eles foram avisados, como muitos hoje são avisados, irmãos, a não ir para o caminho mau, a não desobedecer, a obedecer ao pai, à mãe, a esposa se submissa ao esposo, o esposo honrar a mulher, os filhos obedecer aos pais, você é irmão, irmã, obedecer ao seu pastor, a esposa do pastor, que é uma pastora, e alguém não faz, desobedece, é omisso, é negligente, é covarde, é tímido, é incrédulo, irmãos, e quer ter o bem de Deus, não vai ter o mal, irmãos. Vai tocar no ungido de Deus, irmãos, olha que Deus vai tocar na sua vida. Isso é sério. Versículo de número 16. Aleluia. E levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os despojaram. Irmãos, aqui o capítulo 2 é interessante, principalmente que o versículo 16,
que Deus está fazendo aqui praticamente uma introdução para nós do que vai falar todo o livro de Juízes, irmãos. E nós vamos aprender lições aqui importantíssimas para a nossa vida. Versículo 17. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes prostituíram-se servindo a outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. Irmãos, não obedeceram à liderança, não obedeceram, a gente fala de mentor, né, irmãos? A pessoa tem que saber, irmãos, que Deus coloca um pastor, alguém para instruí-la, para orientá-la, alguém que quanto mais é dado, mais é cobrado. E as pessoas nos dias de hoje, como na época aqui de Juízes, irmãos, querem fazer aquilo que acham que é certo, que é aquilo que dá vontade na telha, querem fazerem de tudo, e acham, irmãos, que vão ficar isentos de culpa. Não vai, irmãos. Deus é fiel, Deus é justo, irmãos. Deus não vai deixar de abençoar alguém que está ali congregando, buscando, servindo, sofrendo por causa do Evangelho, padecendo, mas vencendo. Mateus 5, 11, Mateus capítulo 5, versículo 10, 11, 12, passando afrontas, injúrias por causa do Evangelho, com um que está com a vida toda descompromissada, na desobediência, fazendo o que dá na telha. Ah, Deus vai me abençoar quando eu pedir. Não vai não, irmão. Deus vai abençoar quem é obediente, quem serve, quem busca, quem chora, quem clama, quem está na presença dele. Quem é desobediente, Deus não vai obedecer, irmãos. A Bíblia ensina isso para nós aqui, ó. Versículo 18. E quando o Senhor se levou... Perdão, 19. Porém, sucedia que falecendo o juiz, reiniciavam e se corrompiam mais do que os seus pais, andando após outros deuses, servindo, adorando, nada deixavam das suas obras, nem dos seus obstinados caminhos. Dura serviço, pessoas queixosas, hoje birrentos, tá cheio de gente assim, irmãos. Deus está falando, está abençoando, amém. Virou as costas, irmão, vamos pecar, vamos ver uma vida de libertinagem, de pecado. Deus não vai levar em conta, Deus só quer o coração. Mentira, se não se arrepender, vai para o inferno. Versículo de número 20 agora. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu tinha ordenado a seus pais, não deram ouvidos à minha voz, desobedientes. Versículo 21. Tampouco desposarei mais diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Irmãos, Deus permitiu ali, a gente ou entende lendo, porque tem que ler a Bíblia versículo por versículo, que muitas nações Josué não conseguiu tirar, porque Deus permitiu para ver como é que ia ser a conduta do povo, os provar, que se as nações estivessem no meio, irmãos, e aquilo que é agradável aos olhos, é prejudicial para a vida espiritual, irmãos. A árvore do conhecimento do bem e do mal é agradável à vista. Não era para ser comida, aquele fruto. E Eva, sendo enganada pela serpente, depois Adão pela sua esposa, todos concordaram com o erro, foram lá e comeram. Irmãos, Deus permite algo ficar até próximo da gente, irmãos, para ver se a gente vai ou servir por amor, por vontade própria ou por interesse. Eu amo a Deus porque Ele é na minha vida ou porque Ele dá para mim. Eu amo a Deus porque Ele pode me resolver minhas situações, ou sirvo Ele por amor, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Então pessoas são provadas. Josué não tirou todas as nações porque Deus permitiu para ver qual ia ser a conduta do povo. E o povo estava correspondendo aqui do jeito mal, irmãos. Versículo 22. Para por elas provar a Israel, se há de guardar ou não o caminho, como seus pais o guardaram para neles andar. Essa geração não estava guardando. O povo que estava com Josué guardou. O povo que estava com Moisés também não guardou, irmão. Só entrou Josué e Caleb e os filhos dele, que era essa geração que já tinha morrido com Josué. Mas a essa geração diz que não conheceu o Senhor, não queria ter envolvimento com o Deus Todo-Poderoso. Vamos ver o 23 aqui e encerrar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Falando da época quando Josué era vivo, irmãos. Aqui ele já não era mais vivo, já tinha morrido. Irmãos, vigiemos. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vigiai e orai. Irmãos, a vinda do Senhor vai ser repentina, irmãos. Não abrir e fechar de olhos. Não troque as coisas de Deus por prato de lentilha, por coisas momentâneas.
Pense nas coisas espirituais, irmãos. Nas coisas que são lá de cima. Colossenses 3:1. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Irmão, irmã, compartilhe esse link. Mande para pessoas, para seus contatos. Traga mais inscritos para o canal. Não deixe aí, irmãos, deixar o joinha, irmãos, para o canal estar sendo bem visto, né? Para a glória de Deus estar sendo bem visualizado, irmãos, para que essa palavra chegue a pessoas e pessoas sejam libertas, salvas, pessoas que pararam possam retornar para o Senhor, pessoas que não conhecem o Senhor possam se converter, irmãos, é que os duvidosos possam voltar a crer no Senhor. Amém, irmãos? Esse é o intuito nosso aqui, pregar a santa e genuína palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. A paz do Senhor.